eleitoral, o crime de injúria eleitoral, o crime de difamação eleitoral. E existe outro crime lá no Código Eleitoral que serve à perfeição não, mas que serve para a questão da fake news, que é o artigo 323 do Código Eleitoral, fatos sabidamente, divulgação de fatos sabidamente inverídico. Aí minha crítica, o artigo já existe, ele existe desde 1950, exatamente com a mesma redação na legislação eleitoral brasileira. E foi, no Código de 65, replicado, e está lá até hoje, nunca foi alterado. Já existe, desde 1950, uma previsão legal de crime para quem divulgar fake news nas eleições do Brasil. E a gente falou que não tem legislação suficiente, tem mais que suficiente. Agora, ela é problemática. Por quê? Primeiro, ela fala que tem que ser na propaganda. Segundo, não fala de internet, óbvio, de 1965, porque está lá um agravante se a fake news for na imprensa escrita, televisão ou rádio. Não está internet. Então, a internet não entra. O Congresso Nacional podia colocar e nas redes sociais, e na rede mundial de computadores, alguma coisa do tipo. Então, já existem mecanismos quase que suficientes para combatermos as fake news. Não acho que seja um tema irrelevante, é um tema muito relevante, mas também não acho que seja esse peso decisivo que, por exemplo, o ministro Fux tem dado. No sentido, ele até chegou a falar que, dependendo do caso, uma fake news poderia anular uma eleição. Aí eu já acho um completo exagero. Né? Não vejo uma fake news com tamanha influência no eleitorado. Mas, se vocês têm alguma dúvida, peguem o artigo 323 do Código Eleitoral e leiam. Lá está lá, pelo menos, o corpo da necessidade que nós teremos para combater as fake news já está lá como crime. E, processualmente falando, a Lei 9.504, com mecanismos do direito digital, marcos da internet, já traz elementos necessários para que nós, advogados, ou membros do Ministério Público, combatam a fake news na prática quando houver esse problema nas eleições. Então, esse era o recado que eu queria deixar para vocês sobre fake news. Não se assustem, mas também não ignorem. Temos que ficar de olho, porque isso realmente é importante, agora não é esse caos que está sendo pintado aqui no Brasil. Bom, agora, respeitando o Luiz Magno, que eu não sei se ele ouviu a parte que eu disse que ele ia desobedecer, mas agora eu vou obedecer e falar de propaganda antecipada. Né? E eu, lendo o artigo 36A da Lei 9.504, antes da decisão do TSE, eu sempre dizia para os meus alunos e nas minhas palestras o seguinte: está liberado quase tudo, só não peça voto. Né? Só não conjugue o verbo votar, nem o verbo eleger, nem o verbo reeleger. O resto, praticamente, tudo é possível. Né? Mas há uma questão conceitual sobre propaganda eleitoral antecipada, que foi trazida pela palestrante brilhante Roberta Gresta, no artigo publicado no Jota domingo, junto com outro cara brilhante lá do TRE de Minas, o João Andrade, no qual ela explica, eles dois explicam o que eles entendem por propaganda eleitoral antecipada e quais deveriam ser os balizadores para que nós, juristas, entendamos o que é propaganda eleitoral antecipada. Eu vou me permitir, com toda a licença, discordar um pouco do que eles colocaram no artigo e, já para a felicidade aqui do Guilherme Gonçalves, quase que concordar com o conceito dele de propaganda eleitoral antecipada. Por quê? A legislação eleitoral ela já define o que é propaganda eleitoral. E isso está no 36 caput, não no 36A, no 36 caput, quando diz que a propaganda eleitoral somente poderá ser feita a partir do dia 15 de agosto. Então, qualquer coisa que seja feita antes do dia 16 de agosto não é propaganda eleitoral. Isso é a primeira parte da definição. E a outra parte da definição qual é? Propaganda eleitoral, segundo o artigo 36A, você tem que conjugar 36 caput com 36A caput, propaganda eleitoral é aquela no qual há pedido explícito de voto. Isso é propaganda eleitoral. É a propaganda que você pede explicitamente voto, feita a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Então, se você pedir explicitamente voto no dia 14 de agosto, você está cometendo ilícito. Agora, o que você pode fazer antes de 16 de agosto? Esse é o problema. O que você pode fazer é qualquer coisa que não seja propaganda eleitoral, que não seja pedir votos. Então,
Não conjuguem, se vocês são assessores de candidatos, ainda, nós estamos no dia 29 de junho, ainda tem 1 mês e meio para fazer o que vocês podem fazer. Não conjuguem o verbo votar. Agora, é claro que na jurisprudência estava havendo uma confusão, né? A Roberta traz muito bem um exemplo do TRE do Mato Grosso, no artigo dela, no qual, se eu não me engano, o pré-candidato fala, ó, venham comigo, juntem-se a mim. Juntem-se a nós, eu sou pré-candidato. E o TRE do Mato Grosso entendeu aquilo como pedido explícito de voto. Juntar-se a mim é pedido explícito de voto, com todo respeito. A gente tem que entender o que é explícito, né? Eu fui, em abril, dar um curso no Ministério Público Federal, né, para os procuradores, para os assessores, os procuradores federais, dos procuradores da República, que trabalharão nas eleições. E quando tentei mostrar para eles isso que eu estou falando para os senhores, gente, a peça-chave dessa interpretação é o explícito, é essa palavra aqui, esse adjetivo. Ah, mas a sua visão é muito gramatical. Aí eu sugiro aos senhores, leiam o 36A sem o explícito. Não faz nenhum sentido o artigo perde completamente o sentido. Completamente, fica uma coisa completa. Você não sabe, o texto fica sem nexo nenhum. Aquela é a palavra-chave. A gente tem que entender o que é o explícito. E aí, explicitamente, eu vou poder pedir voto a partir do dia 16 de agosto e não pedir explicitamente voto até 15 de agosto. Aí, lá na decisão, pelo menos foi um resumo que eu consegui, depois das reportagens que eu li sobre a questão, o que eles disseram? Então, o que não pode fazer? Pedir voto explicitamente, fazer o que é proibido na época da eleição e gastos. Então, vou explicar para vocês. Então, pedir voto explícito, eu tento resumir de uma forma fácil o que seria. Não conjugue o verbo votar, eleger e reeleger. Não faça isso de maneira alguma até o dia 15 de agosto, senão caracteriza pedido explícito de voto. Agora, o que é proibido na época da eleição também não pode fazer hoje, até dia 15 de agosto. Então, qual que é o sentido? Tem muita gente espalhando, por exemplo, outdoors do Bolsonaro aí pelo país. Eu concordo com o que a adesão do TSE fez. Se não pode a partir do dia 16 de agosto, também não pode fazer antes. Faz todo sentido. Não é que a pré-campanha liberou geral. A questão da propaganda antecipada tem muito a ver com o conteúdo, mas também com a forma. Então, não adianta nós pensarmos que a forma de propaganda que não pode ser feita na propaganda eleitoral, ela também não pode ser feita na pré-campanha. Senão, fica um liberou geral até o dia 15 de agosto, e a partir de 16 fica uma coisa mais restrita. Enquanto, em tese, deveria ser o contrário, né? Até 2015, quando a legislação foi alterada, não podia se fazer nada até dia 5 de julho, que era a data na época, e a partir de 6 de julho liberou. Agora ficou uma coisa mais equilibrada. Por quê? Roberto fala muito bem isso, e o ministro Tarcísio, no voto dele, que depois houve o agravo regimental contra, que foi julgado o agravo regimental na terça, ele fala, com toda razão, diante da restrição gigantesca que aconteceu com o financiamento de campanha por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo o financiamento empresarial, né, dizendo que é inconstitucional, infelizmente, na minha opinião, um erro do STF, eles pensaram o seguinte, nós vamos encurtar o período de propaganda, aí o Congresso pensou, nós vamos encurtar o período de propaganda eleitoral, porque nós não teremos mais dinheiro para bancar, só que nós vamos dar um desafogo antes de 16 de agosto. Então, vamos permitir mais coisas que possam ser feitas até dia 15 de agosto, desde que não seja propaganda eleitoral. Porque propaganda eleitoral é pedir voto explicitamente. Então, houve essa restrição, muito por dinheiro, pelo menos é o que eles dizem, na propaganda, que agora antes começava dia 6 de julho, agora começa dia 16 de agosto, nós perdemos 40 dias de campanha, e para trás não podia quase nada, agora pode-se fazer muita coisa, desde que não seja propaganda eleitoral. Pode-se fazer propaganda, mas não eleitoral. E aí, a coisa que ficou obscura, né, e que tem a ver com o financiamento a campanha não pode haver uma excessiva campanha de promoção pessoal com gasto excessivo. Foi mais ou menos isso que o TSE colocou ali. O que é uma propaganda excessiva e o que é um gasto excessivo? Né? Numa época que você não tem que prestar contas, em tese você nem pode arrecadar.
Né? Por que em tese? Porque tem agora o crowdfunding, a vaquinha virtual, que você já deve estar sabendo, já devem estar ou doando ou já manejando esses mecanismos. Você pode fazer com que o seu candidato arrecade dinheiro por meio de vaquinhas virtuais, porém o dinheiro você só vai poder pegar a partir do dia 16 de agosto, quando a convenção já disse que você pode ser candidato e, como é o dinheiro para propaganda eleitoral, você só vai poder pegar esse dinheiro a partir do dia 16 de agosto. Você já está arrecadando para pegar lá dia 16 de agosto. Né? Então, o que é um gasto excessivo ou um gasto não excessivo até 15 de agosto? Essa é a grande dúvida, né? Porque ficou uma coisa meio do caminho. A pré-campanha eu posso fazer alguns tipos de propaganda, não eleitoral, mas eu não posso gastar dinheiro. E aí o TSE fez essa coisa, na minha opinião, um pouco mal ajambrada, que pode gastar, mas não muito. Se gastar muito, pode ser abuso de poder econômico. O que é o gastar muito vai ter que ser caso a caso. Eu vi gente, tinha que fazer uma tabela. É que nem tabela de danos morais no STJ. Não tem o menor sentido fazer isso e nunca vai acontecer. Apesar que dizem que existe, os assessores dizem que existe essa tabela. Eu fui assessor lá 1 ano e meio, nunca vi essa tabela. Era o meu bom senso que eu tentava colocar lá nas minutas que eu fazia para a ministra concordar. Não dá para fazer a tabela. Isso a gente vai ter que sentir no tato, e a judiciária vai ter que sentir no tato o que é um gasto excessivo ou não. E isso, uma coisa interessante, era para ter muita gente que dizia que não, o Alexandre Basílio, por exemplo, que é um grande jurista de propaganda eleitoral, ele falava, não pode ter gasto nenhum. Impulsionamento é um exemplo. Impulsionamento é a coisa mais barata que existe para você fazer propaganda. O impulsionamento que é o problema. Vai no Facebook fazer impulsionamento, custa R$500 fazer um impulsionamento para não sei quantas milhares de pessoas. É uma coisa barata de fazer. É esse que é o problema da justiça eleitoral? É isso que vai afetar a igualdade da justiça eleitoral? Da corrida eleitoral? E aí, e caminhando para o encerramento, é uma coisa que o Carlos Eduardo Frazão tem falado, escrito, hoje o secretário-geral do TSE tem falado, ele tem toda a razão, é o fato de que a legislação eleitoral e a atuação do judiciário eleitoral normalmente é em vista em prol da igualdade, do princípio da igualdade. Temos que garantir condições para que os candidatos disputem a competição eleitoral em paridade de armas, o máximo possível. E vem a legislação e vem o judiciário ficar controlando esse tipo de coisa no financiamento e na propaganda. E esse tipo de atuação está causando um problema sério, que é a ultra-restrição da propaganda. Se vocês forem pegar a legislação eleitoral no que traz propaganda eleitoral, ou seja, a partir de 16 de agosto, você não pode fazer mais nada. Você não pode fazer nada. Não pode pintar a sua casa. Eu sou petista, eu quero pintar minha casa vermelha com uma estrela branca. Não pode. Eu quero pintar meu muro do terreno vazio com o nome do meu candidato PSDB. Não pode. Eu quero ter meu carro envelopado na cor laranja porque eu sou do Partido Novo. Não pode. Não pode fazer nada. Na sua casa você pode ter um adesivo de meio metro quadrado na janela. Se for na parede, está irregular. Se for na porta, está irregular também. Tem que ser na janela e meio metro quadrado. Então, vocês imaginam lá o fiscal do eleitoral pegando a fita métrica e depois calculando a área do adesivo. Com todo respeito, eu acho bizarro esse tipo de coisa. Não pode fazer mais nada. Sempre brinco, é verdade, não sei Santa Catarina. Eu frequento São Paulo, Brasília e Ribeirão Preto a trabalho. Em 2016, Brasília não tem eleição municipal. Em 2016, você ia a São Paulo e a Ribeirão Preto. Se fosse o estrangeiro não ia saber que tinha uma eleição, a não ser que ele ligasse a televisão. Porque não tinha nada acontecendo nas ruas. Nada. Já me falaram, mas deixava muito sujo antigamente. Vamos fazer então uma propaganda de algum jeito um pouco mais limpa. Agora, evitar a propaganda, não ter mais propaganda, isso só beneficia aqueles políticos que já estão no poder. E as campanhas continuarão caras. Elas vão ter que ser mais baratas, porque agora restringiu-se a fonte e você tem um teto bem mais baixo do que se gastava antigamente. Mas isso só beneficia um tipo de político, ou seja, está se invocando a igualdade e não está se trazendo igualdade nenhuma. E isso está em detrimento da liberdade de expressão. Então, a propaganda eleitoral tem que ser interpretada com o balizamento constitucional da liberdade de expressão e o combate às fake news também, aí voltando ao tema inicial.
nós tivemos um caso agora no TSE, o primeiro caso foi colocado na imprensa, o primeiro caso de fake news, né, a rede conseguiu tirar lá um post do Facebook de um site sobre a Marina Silva, a empresa depois foi lá e lascou, porque falou, ó, os dados que vocês estão dizendo, que a rede disse que eram fake news sobre a Marina, eram dados verdadeiros. Que fake news é essa? Então, nós temos que ter cuidado com isso também. Nós sempre temos que ter a liberdade de expressão como parâmetro em qualquer coisa relacionada à propaganda. Tanto propaganda antecipada como propaganda eleitoral, propaganda antecipada não, com propaganda pré-eleitoral, com propaganda eleitoral e como o combate às fake news, sob o risco de nós estarmos violando os princípios constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. E aí veio o último ato, os últimos 2 itens da adesão do ministro Fux, do voto, é o ato publicitário não eleitoral, o indiferente eleitoral, né? O que acontece até 15 de agosto, que não tem pedido explícito, eu entendo mais ou menos dessa forma. Ele tem a ver com política, mas não a ver com o pedido explícito de voto, não a ver com o pedido de voto. Então, seria basicamente isso que seria indiferente eleitoral, pelo menos na minha visão. E aí, por fim, elementos reconhecidos como caracterizador de propaganda desacompanhado do pedido explícito de voto. Propaganda é propaganda em qualquer lugar. Então, se você está vendendo iogurte, vendendo shampoo, chamando as pessoas para assistirem a um programa, ou pedindo voto, ou mencionando que você vai ser candidato, mas sem pedir voto, são elementos de propaganda. Então, mais uma vez, o que eu defendo como núcleo da discussão de propaganda eleitoral e de propaganda antecipada é o pedido explícito. É essa palavra explícito. Não pegue e faça esse exercício. Disseque o artigo 36A. Tire o explícito, leia tudo sem explícito. Fica completamente sem sentido. O núcleo dessa discussão é explícito, a gente tem que descobrir o que é explícito. E a minha sugestão é, explícito é quando a propaganda conjuga o verbo votar, eleger ou digite, alguma coisa do tipo que faça com que a pessoa entenda com que aquilo é para eu votar. Não é isso, antes do dia 15 de agosto está permitido, mesmo seja um pré-candidato falando, não é isso, ele pode fazer. Então, mais uma vez, queria agradecer, espero não ter cedido meu tempo, Luiz Magno, Pierre, pelo convite, a todos que tiveram paciência aqui em me ouvir, e bom final de semana a todos, obrigado.